Quais são os 5 erros mais comuns ao tomar medicamentos para problemas de ereção? Oi gente, me chamo Lucas Felipe Gomes, sou médico urologista da cidade de Concórdia do estado de Santa Catarina. E nesse vídeo nós vamos enumerar quais que são os 5 maiores erros quando os homens tomam remédios para melhorar a sua ereção. E antes de continuar a assistir esse vídeo, inscreva-se no meu canal do YouTube Toque de Urologista, ative as notificações e principalmente não esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos, colegas e conhecidos, a fim de que essa informação útil consiga chegar ao maior número possível de pessoas. É comum observarmos que certos pacientes que se fazem uso dos medicamentos para tratamento da disfunção erétil, eles dizem que os medicamentos não estão funcionando bem, mas na verdade o que acontece é que esses medicamentos são tomados de maneira errada. Esses medicamentos estão sendo utilizados de maneira que não se deveria. Por isso nós tentávamos entender como o paciente toma esses remédios e melhorar ou até mesmo ajustar o jeito que esses pacientes fazem uso dessa medicação pode muitas vezes fazer com que esse tratamento volte a funcionar ou esse tratamento funcione de uma vez por todas e o paciente consiga ter a resposta que ele tanto gostaria. Qual que é o primeiro erro que a gente observa e que a gente sempre deve falar para o paciente? É você esperar que o medicamento faça o efeito por conta própria, que ele tenha um efeito isoladamente. O que é isso? Não basta você tomar somente o medicamento, você precisa tomar esse medicamento e ter um nível de excitação sexual. Ou seja, se você toma esse remédio e não vai ter uma relação sexual, ou se você toma esse medicamento e simplesmente não fica excitado no momento da relação sexual, esse medicamento não consegue fazer nenhum tipo de milagre, esse medicamento não vai funcionar. Por quê? Precisa que se desencadeie esse estímulo sexual para que uma molécula que é liberada nas terminações nervosas do pênis, que são responsáveis pela ereção, chamada de óxido nítrico, ela promova a vasodilatação que faz com que aconteça essa ereção, que essa vasodilatação faça com que o sangue consiga chegar no pênis. Se você não tiver o estímulo sexual adequado, não vai acontecer essa liberação desse óxido nítrico e não vai acontecer a ereção. O medicamento nada mais do que potencializa esse efeito vasodilatador dos vasos do seu pênis. Logo, mediados pelo óxido nítrico. Logo, se você não estiver excitado suficientemente, esse medicamento, o seu corpo não vai liberar esse óxido nítrico e o medicamento, como age justamente nesse neurotransmissor, não vai conseguir ter a resposta que ele precisa para conseguir melhorar a sua ereção. Qual que é o segundo erro que os pacientes cometem? É tomar o medicamento e não esperar que ele o tempo necessário para que ele tenha a sua ação. Alguns pacientes, eles tomam os medicamentos e já vão ter uma relação sexual. Se você fazer esse tipo de coisa, não dá tempo do seu corpo absorver esse medicamento para que ele entre na sua circulação. Quando isso acontece, esse medicamento, para ter efeito, ele precisa entrar na sua circulação e chegar no seu pênis. Se você não espera o tempo necessário, é muito provável que esse medicamento não consiga ter o efeito que você deseja, porque não deu tempo ainda do seu corpo absorvê-lo e que essa absorção proporcione que, através da sua circulação sanguínea, ele atinja o alvo, que é o seu pênis. Então esse é um erro também que os pacientes acabam cometendo, de tomar o medicamento e não esperar que ele consiga ter o seu efeito. A gente sugere que quando você toma esses medicamentos, que se espere pelo menos 1 hora antes de cada relação sexual. Qual que é o terceiro erro que a gente vê quando os pacientes tomam esses medicamentos? É fazer uso exagerado de bebidas alcoólicas e de alimentos.
Alguns desses medicamentos que são receitados com a finalidade de tratar esses problemas de disfunção erétil, tais como o Viagra, que é a sildenafila, podem sofrer uma interferência muito grande do uso de bebidas alcoólicas e de alimentos. O que a gente recomenda? Que para potencializar os efeitos desses medicamentos, que o paciente ingira esses medicamentos preferencialmente em jejum, pois quando você toma esses medicamentos, eles serão absorvidos mais rapidamente pelo seu corpo se você não tiver alimentos nem a presença do álcool ali. Logo, você consegue melhorar a absorção dele, fazendo com que ele tenha mais efeitos nesse caso. Portanto, é melhor usar esses medicamentos destinados para o tratamento da disfunção erétil se utilizados em jejum nessas circunstâncias. Qual que é o quarto erro que os pacientes cometem ao utilizar esses tipos de medicamentos? É dizer que esses medicamentos não funcionam sem nem ter tentado a sua dose máxima. Muitas vezes os pacientes, por medo desses medicamentos, por ele já ter ouvido um vizinho falar que sofreu um piripá, que teve um problema do coração, eles cortam esses remédios ao meio, por exemplo, diminuindo sensivelmente a sua dose. Se o paciente não atingiu a dose máxima desses medicamentos para o seu uso, que na sildenafila, que é o Viagra, é 100 mg ao dia e na tadalafila é 20 mg antes de cada relação sexual, você não pode afirmar com certeza que esse medicamento não tenha efeito sem que você tenha utilizado a sua dose máxima. Então, você que às vezes não teve o efeito desse medicamento, você deve ter tentado utilizar essa dosagem máxima e não, às vezes, cortar o medicamento ao meio por receio de algum efeito colateral que possa vir a acontecer. Então, essa é uma situação que acontece às vezes no nosso meio e que faz com que os medicamentos não funcionem nesse caso. Então esse aqui é um erro muitas vezes cometido pelos próprios pacientes, sem que eles saibam evidentemente disso, mas que pode prejudicar consideravelmente o tratamento da sua disfunção erétil. E o quinto erro que a gente ainda comenta que os pacientes podem realizar nesse caso é não tentar usar os medicamentos nas vezes que deveria. Ou seja, se o paciente muitas vezes usa o medicamento uma, duas vezes e ele está muito ansioso, ele está muito pilhado para ter aquela relação sexual, está numa expectativa muito grande e esse grau de ansiedade é tão grande que impossibilita que o medicamento tenha o efeito que ele desejaria. O que a gente recomenda é que pelo menos antes de 6 a 8 vezes que você utilize esses medicamentos, que você pelo menos possa dizer que eles não funcionam. Antes de você utilizar essas 6 a 8 vezes, nós não podemos afirmar que esses medicamentos não surtiram o efeito que você gostaria, sem que todas essas tentativas tenham sido feitas nesse caso. O que a gente sempre deve recomendar para os pacientes? Que eles tomem as medicações da maneira correta, conforme a orientação do médico, e que principalmente da parte dos médicos que nós orientemos os nossos pacientes sobre essas possíveis influências do álcool, dos alimentos, do tempo necessário para a ação desses medicamentos, pois muitas vezes basta que você ajuste determinadas coisas erradas que o paciente esteja fazendo ou você dê as orientações que o próprio urologista tenha esquecido de recomendar para o paciente, para que o tratamento da disfunção erétil desse homem através dos medicamentos possa melhorar e que esses erros possam ser corrigidos ao longo dessa terapia. Eu gostaria de agradecer a todos, inscrevam-se no meu canal do YouTube, Toque de Urologista, curtam e compartilhem esse vídeo, deem o seu joinha se essa informação for de relevância para vocês, deixem suas dúvidas, críticas, comentários, sugestões, um forte abraço, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo.